Vamos falar de um canalha sanguinário e da correta resposta que deu o Brasil? Ainda ontem nós anunciamos aqui que o embaixador brasileiro na Nicarágua tinha sido expulso e o Brasil reagiu e expulsou também a embaixadora da Nicarágua. E é o certo. Pela lei da reciprocidade. Mas eu quero falar algumas coisinhas sobre Nicarágua. Vamos lá, vai. A cronologia foi essa mesmo. O Ministério das Relações Exteriores hoje confirmou que o embaixador do Brasil na Nicarágua, Breno Souza da Costa, foi expulso do país e, em resposta, o governo Lula decidiu, pelo princípio da reciprocidade, expulsar a embaixadora da Nicarágua no Brasil, Fúvia Patrícia Castro Matu. A decisão brasileira foi tomada durante uma reunião entre o presidente Lula e o ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, hoje de manhã. Segundo o Itamaraty, Breno da Costa deixará a Nicarágua ainda nessa quinta. A embaixada da Nicarágua em Brasília confirmou que Fúvia Matu deixou o Brasil nessa última madrugada. A relação já vinha se deteriorando, Arthur Couve. Vai lá. Vamos lá, Reinaldo. As relações diplomáticas entre Brasil e Nicarágua tinham se deteriorado havia algumas semanas, aliás, após o Brasil não enviar representantes às celebrações oficiais pelos 45 anos da Revolução Sandinista, que aconteceram em Manágua em 19 de julho. A decisão pela expulsão, segundo a imprensa nicaragüense, ocorreu em retaliação à ausência no evento. Segundo o Itamaraty, o embaixador não foi ao evento por conta do congelamento das relações diplomáticas entre Brasil e Nicarágua. O governo Lula decidiu interromper as relações por um período de 1 ano em retaliação à prisão de padres e bispos no país. E um bispo em particular gerou bastante coisa. O Papa apelou ao Lula que falasse com o orelhudo Daniel Ortega pela soltura do Rolando José Alvarez Lagos. Ontem eu pus em dúvida aqui se ele tinha realmente sido libertado ou não, ele já saiu da Nicarágua. Mas depois fiquei orgulhoso da minha própria memória, Valio Bene, porque se eu leio, eu não esqueço. E eu tinha lido que ele tinha sido solto e depois tinha sido preso. E era verdade, só que depois ele foi solto de novo. Né? E isso eu não tinha lido. Então ele já deixou Manágua. Olha aqui. O Daniel Ortega, ele fez parte da geração que fez a Revolução Sandinista, que depois o ditador Somoza. Né? A Nicarágua era uma ditadura pavorosa. Né? E fez parte ali do primeiro governo. A Revolução Nicaragüense foi uma revolução de caráter socialista. Não era uma revolução comunista necessariamente, mas era uma revolução com forte pendor socialista, especialmente do grupo sandinista, que não foi o único a fazer a revolução, mas foi o principal grupo. Né? E na década de 80, quer dizer, a revolução foi em 79, né? E na década de 80 se viu a Nicarágua como um experimento de uma sociedade que saía de uma ditadura pavorosa, sanguinolenta, e tentava construir um regime com poder popular, com poder do povo. Revoluções, no começo, nunca são muito suaves, mas, de qualquer modo, havia ali uma vertente que falava em nome da democracia, até porque a Revolução Sandinista foi feita com forte apoio da Igreja Católica local. Uma das figuras importantes da Revolução Sandinista foi Ernesto Cardenal, padre, poeta. Acabou sendo ministro da Cultura do governo sandinista durante muito tempo. Em 94 ele rompeu com os sandinistas em razão ali de, digamos, desvios autoritários. Né? O Daniel Ortega voltou ao poder em 2017 por eleição. Não saiu mais,
e tudo indica que não sairá. Exerce o poder com mão de ferro. Ele e sua mulher, Rosário Murilo, que é ainda mais psicopata do que ele próprio. De sorte que, em muitos aspectos, a Nicarágua é hoje um regime muito mais autoritário que o regime cubano. Porque o regime cubano tem uma forte base popular. A Nicarágua não. A Nicarágua hoje é uma tirania. O Ortega controla todos os setores da sociedade, os setores que eu digo, todos os entes de Estado estão sob o controle dele. E a repressão é violenta, especialmente contra os religiosos. A repressão é violenta, inclusive, contra correntes de esquerda. Eu conheço um nicaragüense que está aqui no Brasil, refugiado de esquerda. É uma ditadura fascistoide no que respeita aos métodos. Felizmente, Lula marca essa distância, marca essa diferença. Já estava afastado de Ortega fazia tempo. Não há um rompimento de relações com a Nicarágua. E está correto, eu já expliquei isso aqui. No pouco que há de interesse comercial entre Brasil e Nicarágua, isso fica mantido. Mas as relações estão congeladas. Definitivamente o senhor Daniel Ortega não faz parte do arco de governantes em defesa da democracia. Sabe aquela reunião que o Lula vai fazer com o primeiro-ministro da Espanha, que lá eles chamam presidente, Sim. e com outros estadistas em defesa da democracia? Obviamente Daniel Ortega não vai participar e não pode. Obviamente Maduro não vai participar e não pode. E eu lamento que aqui e ali haja um ou outro tentando chamar de democracia ou de regime popular aquele absurdo que lá está. E, insisto, o Ernesto Cardenal, que foi um padre, morreu em 2020, aos 95 anos, que ajudou a fazer a revolução, percebeu que as coisas estavam caminhando muito mal. E aquilo que se tem lá é absolutamente indefensável.